Leonardo, esse ano a Netflix soltou uma série muito interessante. É um documentário chamado Vida Após a Morte. Não sei se você assistiu, gostaria que você falasse um pouquinho do que se você assistiu, o que você achou. E Assisti. curiosamente, a série apresenta um instituto, e o que chama atenção é que esse instituto lá na Europa, ele foca apenas no fenômeno mediúnico, né? E o que parece é que não há relação religiosa com os estudos e trabalhos, né? E a doutrina espírita, ela também nos orienta a respeito do fenômeno, né? Porque a mediunidade não é algo exclusivo da doutrina espírita, a gente sabe disso. Mas sempre ela orienta como ferramenta para o nosso aprimoramento moral e intelectual, né? Associando sempre a mediunidade com os princípios religiosos. A doutrina sempre nos ensina que é necessário equilíbrio e conhecimento para o trabalho na mediunidade. E a gente presencia, até em alguns aspectos de uma forma um pouco equivocada, muitos médiums que apenas frequentam as reuniões mediúnicas, não se envolvem em outros trabalhos da casa, principalmente em grupos de estudos, em grupos de estudos da doutrina. Não há esse preparo tanto no aspecto intelectual do que a doutrina espírita tem para ensinar, mas também o que me chama a atenção na questão da série é porque o pessoal parece que frequenta as reuniões mediúnicas apenas exclusivamente em relação ao fenômeno, né? Muito parecido com o que acontece nessa série, o que esse instituto lá da Europa apresenta para nós. Isso, o que você tem para nos dizer a respeito disso? Bom, primeira coisa é que eu assisti o documentário, gostei muito, achei um documentário de excelente qualidade, porque tem essa questão da mediunidade, mas fala sobre pesquisa da reencarnação, experiência de quase morte, tem alguns programas de conteúdo mais significativo, eu acho, e outros menos significativo. Aquele dos sinais eu achei um pouco estranho, acho que é o número 4, eu acho, os sinais. Esse eu gostei um pouco menos. Mas eu achei o documentário, em geral, de excelente nível, achei muito bom. São provas da imortalidade da alma. Jesus, quando João e Tiago voltaram e disseram para Jesus, mestre, nós encontramos algumas pessoas que pregavam evangelicamente, mas que não são do nosso grupo. Então, nós os expulsamos. Aí Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são? Aqueles que não estão contra nós estão por nós. Vocês erraram. Né? Aliás, o pastor Neemias fala sobre isso. Né? Então, o que acontece? A gente tem essa coisa daqueles que vestem a nossa camisa. Então, se o Ian Stevenson comprovar a reencarnação, é ótimo. A reencarnação não é exclusividade do espiritismo, nem a mediunidade. Então, ok. A proposta espírita ela tem uma ética de comportamento, que a gente convencionou dizer a mediunidade com Jesus. Nós temos um procedimento ético, desinteresse material, dedicação, transformação moral, compromisso. E isso é fundamental para a gente garantir a qualidade dentro da proposta que nós desenvolvemos. Mas a mediunidade não é exclusividade do espiritismo. E não quer dizer que fora dos arraiais espíritas, fora do movimento espírita, a gente não possa encontrar também fenômenos extraordinários e, às vezes, até bem conduzidos do ponto de vista moral. Mas a gente percebe também algumas limitações que o conhecimento espírita poderia acrescentar muito. Então, eu não vejo muito problema. Eu não vejo muito problema. Se o pessoal está fazendo fenômeno mediúnico, se tem algum instituto que lida com a mediunidade, está discutindo a questão da existência, sobrevivência e imortalidade da alma e comunicabilidade dos espíritos pós a morte do corpo. Isso aí, para nós, só nos ajuda. Não são espíritas, mas são espiritualistas. Allan Kardec disse isso: o espiritismo não veio para derrubar nenhuma religião, ele veio para apoiá-las, porque ele reforça a base sobre a qual todas estão assentadas, que é a imortalidade da alma. Então, o espiritismo, se for para combater alguma coisa, é o materialismo, e não o espiritualismo. Então, eu acho o trabalho respeitável, eu acho o trabalho muito interessante, eu gostei da minissérie. Agora, do ponto de vista nosso, enquanto espíritas, nós sabemos que nós não estamos aqui só para desenvolver a mediunidade, mas para, antes disso, nos desenvolver como seres humanos.
nos desenvolver moralmente. Chico Xavier falava isso. Muita gente está querendo desenvolver a mediunidade, mas pouca gente está querendo desenvolver a bondade. Ele fala algo parecido com isso. Então, eu já vi muita gente querendo desenvolver psicografia, mas não vejo pessoal querer desenvolver o amor, a bondade. Então, nós temos que tentar ser hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. E desenvolver a mediunidade pode ser, sim, uma ferramenta fantástica de crescimento, inclusive intelectual, mas também crescimento humano, crescimento de experiências, sem dúvida. E a proposta espírita tem um direcionamento ético-moral muito elevado. Nós consideramos a vanguarda do pensamento espiritual no mundo. Mas aqueles que estão trabalhando dignamente com a mediunidade e comprovando a imortalidade da alma também estão fazendo uma missão super importante. Porque o espiritismo, do ponto de vista numérico, do número de adeptos e dos países que ele tem uma entrada grande, ainda é pequeno no mundo. E os outros são filhos de Deus também. Como é que as pessoas vão ter as informações da espiritualidade, a confirmação da espiritualidade, a certeza que a morte não existe? Então, eu não vejo problema nisso. Agora, nós devemos escolher o melhor em detrimento do pior. Se você tem duas propostas, você escolhe aquela que é melhor para você. E a proposta espírita é a proposta mais segura, não só para o desempenho da mediunidade, mas para o desempenho moral, da transformação espiritual do ser humano. Porque o nosso objetivo não é só comprovar a imortalidade da alma através do fenômeno, mas o nosso objetivo é também usar o fenômeno para a gente crescer e amadurecer espiritualmente. Então, nesse sentido, a proposta kardeciana, a meu ver, é a melhor. E ela é mais segura. E a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para desenvolver a mediunidade, mas principalmente nos desenvolver enquanto seres humanos. Mas não vejo problema nenhum outros movimentos desenvolverem. Como acontece no Brasil. Quantos movimentos espiritualistas não desenvolvem a mediunidade? À sua maneira. E muitas vezes nós fazemos algumas restrições, mas nós respeitamos e encontramos muitas vezes movimentos com trabalho espiritual de elevadíssima qualidade. Então, eu particularmente gostei do documentário, achei muito bom. E a gente fica, mas eu vi até alguns comentários de companheiros no Facebook, mas não fala de Kardec. Poderia falar, seria interessante. Mas não falou e é compreensível, não é isso? É compreensível. E faz parte, não vejo problema nenhum. A nossa proposta ela é a mais segura, a meu ver. Os espíritos são muito cuidadosos para que a gente tenha um desenvolvimento mediúnico o menos espetaculoso, por isso que as nossas reuniões são privativas, o menos espetaculoso possível, não é para ficar apresentando o fenômeno como uma coisa que fosse um show circense. Então, a gente tem vários escrúpulos na nossa ética espírita. E eu acho que essa é a melhor maneira de lidar com a questão espiritual. Mas aqueles que fazem um trabalho honesto, com um fenômeno legítimo, e que ajudam aqueles que perderam entes queridos a ter uma perspectiva espiritualista da vida, não materialista, vencendo o materialismo, que em alguns países é muito grande. Alguns países que têm tradições espiritualistas, mas práticas muito materialistas, eu acho que eles estão trabalhando no bem, são nossos companheiros, e a gente tem que ter muito respeito, porque são companheiros interessantes. Nessa era da internet, talvez até no futuro a gente possa até travar diálogo, trocar impressões, trocar experiências, por que não? Eu acho que isso é muito positivo. E não vejo problema algum. Agora, a nossa proposta, do ponto de vista ético, moral, ela é mais rigorosa. E ela não fica só no fenômeno, ela busca uma transformação seguindo a referência maior, que é Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu para servir de modelo e guia. Então, a mediunidade com Jesus é um pouco mais. Mas nós respeitamos e apoiamos esses movimentos que mostram que a morte não é o fim. Agora, é importante, no caso da doutrina espírita, que o trabalhador, o médium, o trabalhador, ele se envolva em outros trabalhos, né, como grupo de estudo e outras ações do centro, né, até para, de uma certa maneira, criar uma proteção da sua própria mediunidade também, né? Isso sem dúvida. E outras atividades. Aquilo que nós chamamos de evangelho no lar, né? Poderíamos acrescentar a doutrina no lar também, porque não é só o evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa tem que ler o livro dos Espíritos e outras obras doutrinárias ou subsidiárias em casa, né? E outras práticas, né? A vigilância moral, atividade de assistência social, como você está colocando, mas atividades em casa e outros projetos. Isso tudo é muito importante.
O exemplo de Chico Xavier, né, que é o maior médium psicólogo que nós temos notícia. O exemplo de Chico Xavier é super interessante, porque ele era um médium da psicografia, o maior médium psicólogo que se tem notícia, de todos os tempos, mas ele era um médium da assistência social, ele era um médium da bondade, ele era um médium do amor, ele era um exemplo de tolerância às denominações, em relação às denominações religiosas diferentes, tinha um carinho, um respeito pela Igreja Católica muito grande. Então, ele nos ensinou, ele foi um grande apóstolo da mediunidade, mas não só da mediunidade. E nos ensinou em várias áreas, mostrando que ele era um grande médium, não só pela sua mediunidade exuberante, em termos de intensidade mediúnica, de ostensividade, mas ele era um grande médium pela sua sintonia com os espíritos superiores e seu compromisso também com os nossos semelhantes. Então, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho.